Desenhos animados sempre estiveram rotulados ao público infantil, desde lá de seus primórdios. Porém, em 1964, os produtores William Hanna e Joseph Barbera criaram um novo capítulo nessa história. E é sobre esse novo capítulo, esse ponto de virada, que a gente vai conversar hoje. Jonny Quest. Vamos lá! Senhoras e senhores, bem-vindos à Ponte de Comando. Em 1963, William Hanna e Joseph Barbera já haviam se tornado os maiores produtores de conteúdo de animação feitos diretamente para a TV de todos os tempos. Eles conseguiram isso através de desenhos de baixo orçamento. Jambo e Ruivão, Zé Colmeia, os Flintstones, foram alguns dos desenhos que fizeram a fama desses dois gênios da animação, desses dois visionários. Porém, tinha um problema. Uma coisa que deixavam os dois amigos bastante ressentidos. Eles eram oriundos ainda da época das animações feitas para o cinema. Época, aliás, na qual eles criaram Tom e Jerry. Época na qual eles trabalhavam na Metro-Goldwyn-Mayer. E eles ainda eram muito ressentidos dessa coisa de precisar fazer algo mais esmerado, algo mais bem trabalhado. E não apenas isso, fazer algo que fosse diferente daquela rotulação que existia sobre as animações que sempre focavam em cima do público infantil. Foi aí que, em 1963 ainda, eles chamaram um cartunista chamado Doug Whitey para conversar e mostraram a Doug as ideias que eles tinham. Com isso, Doug projetou uma animação, projetou um universo que seria o ponto de partida para muita coisa boa que veio depois. Jonny Quest narrava, lógico, as aventuras de Jonny, filho do Dr. Benton Quest, um cientista brilhante que no passado havia trabalhado para os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Em razão da morte da mãe de Jonny, esses mesmos serviços de inteligência colocaram como guarda-costas do garoto Roger Bannon. Junto a Roger, Jonny e o pai, o Dr. Benton, se juntou também a figura do garoto Raj, um menino hindu que o Dr. Benton Quest adotou e, lógico, não poderia deixar de ser Bandit, o cãozinho de Jonny. Tome cuidado, Bandit. A mangusta tem dentes bastante afiados. Pode confundi-lo com uma serpente. O interessante aqui é ver que a criação de Doug Whitey não se limitou apenas a esses personagens. O cartunista, que já era bastante conhecido na época nos Estados Unidos por trabalhar em HQs do Tarzan e HQs de faroeste, criou todo um conceito de um universo no qual o imponderável, o surreal, convivia numa harmonia muito difícil de ser vista com coisas muito reais. Então, você poderia ter num determinado desenho um monstro pré-histórico, num outro desenho, num outro episódio, você tinha uma múmia que andava por aí. Num desenho seguinte, você poderia ter um grupo de mercenários, espiões de uma nação inimiga, e tudo isso misturado, como eu disse, de uma maneira extremamente harmônica. Outro ponto que vale aqui ressaltar em Jonny Quest é a questão de que a cada episódio você tinha um antagonista diferente. Não se ficava com aquela coisa de se repetir e se repetir e se repetir aquele mesmo antagonista episódio após episódio. Claro, é que essa figura, óbvio, ela não ficou de fora do desenho, não ficou de fora da saga. E ela era personificada na figura do Dr. Zim,
um outro cientista brilhante que parecia ter uma rixa com o pai de Johnny, né? Mas que essa rixa nunca foi devidamente explicada ao longo dos episódios. Bem, o Dr. Quest mordeu a isca, exatamente como eu queria. Aqui está a sua comida, doutorzinho. Seu grande idiota, saia! E outra vez que entrar aqui novamente sem bater, eu mandarei açoitar, compreendeu bem? Sim, senhor, sim, senhor. Fora o Doutorzinho e os protagonistas da história, o único personagem que apareceu em mais de um episódio foi Jezebel Jade. Jade era, vamos dizer assim, um elemento surpresa que aparecia aqui e acolá. Ela foi, pelo menos ao que parece, né, quando a gente assiste a animação, foi uma antiga amante de Roger e era uma mercenária, uma espiã que tinha sua base de atuação em Hong Kong. Aliás, eu vou abrir aqui um pequeno parêntese com relação a Jade, que sempre foi minha personagem preferida dentro da animação, para dizer que é uma das poucas coisas que eu critico em Jonny Quest, que foi o pouco desenvolvimento dela e a pouca atuação dela. É o tipo da personagem que poderia render muito, mas muito mais. Roger, você não é muito lisonjeiro. Esteve em Hong Kong 3 dias e na primeira vez que o vejo é quando o Dr. Quest se deixou ser raptado. Você pensa que tenho algo a ver com isso? Pensa? Não, Jade, eu não quis dizer isso. Mas você não perde a oportunidade de aumentar sua conta no banco. E nós dois sabemos disso. Tenho gastos dispendiosos, Roger, mas quase nunca sequestro meus amigos. Por dinheiro, quero dizer. Pois bem, então não teve nada a ver com isso. Mas quase tudo que acontece por aqui você sabe. Eu quero o Dr. Quest vivo e incólume. O que acha disso? Está bem, Roger. Eu ajudarei. Mas não pelos nossos bons tempos. Isso vai ser dispendioso. Eu já sabia que... Já disse que tenho muitos gastos. Dê-me 1 hora. 1 hora e eu voltarei. Jade, e se... Roger, acha que eu trairia um velho amigo? Além disso, a gente precisa ressaltar aqui um pouco a questão técnica do desenho, né? Como os próprios Bill, Hanna e Joe Barbera queriam tanto fazer, né? Um desenho que tivesse o mesmo esmero das antigas produções de cinema. Então você pode perceber que Jonny Quest, ele tem um cuidado imenso com os cenários que são feitos, ele tem um esmero grande em como os personagens se movimentam. Os personagens chegam ao ponto de piscar os olhos enquanto falam. É uma coisa que você vê até hoje, é muito difícil de encontrar, mesmo em animações mais recentes. Fique de olhos abertos, Helmsman. Sim, capitão. Milha após milha de ervas marinhas. Sim, o mar de sargassos. Alguns desses naufrágios têm centenas de anos. Me dá calafrios. Estou louco para sair daqui. Capitão, veja ali, capitão. Alguma coisa a este bordo. Deixe-me ver. Aqui também a gente precisa lembrar que, como Jonny Quest foi feito em 1964, ele não estava sob a égide da ditadura do politicamente correto. Sendo assim, apesar, lógico, de ser um desenho que, a princípio, era destinado a um público infanto-juvenil, os vilões se davam mal, e se davam mal mesmo. Ora morriam eletrocutados numa cerca elétrica, ora eram comidos por crocodilos, ora o avião se espatifava e coisas do gênero. Não! Não! Eles saindo direto para aqueles fios de alta voltagem. Bem, esse é o fim de Shu Sing Ling. No hall das curiosidades, por assim dizer, Jonny Quest tem inclusive um capítulo bastante interessante. Uma coisa que ficou até comum depois em outras produções, mas que pode-se dizer que ele tenha sido um dos pioneiros, que é sobre a figura de Roger Bannon. Roger Bannon, na verdade, a figura dele, a fisionomia dele, toda ela foi pensada em cima de um ator chamado Jeff Chandler.
Chandler era um ator até bastante conhecido na época por protagonizar filmes de faroeste B. E se você comparar uma foto de Jeff e a figura de Roger, vai ver que realmente é a cara de um, o focinho de outro. Sem tirar nem pôr. E em 18 de setembro de 1964, Jonny Quest fazia sua estreia na TV norte-americana com o episódio O Mistério dos Homens Lagarto. Episódio esse que, sinceramente, eu não faço a menor ideia porque não tem a presença de Raj. Raj só começa a aparecer a partir do segundo episódio, sendo que sua origem só é contada realmente no quinto episódio, Aventura em Calcutá. Está certo. É bastante por hoje, bandido. E a mangusta cansou. Oh, nada disso. O homem, ele está fugindo. Calma, amigo. Quem é você? Deixa eu ir, Johnny. Acaba de salvar a minha vida. Eu sei, pai, mas não confio nele. É bom não confiar mesmo. Ei! Outra coisa curiosa que a gente percebe hoje em dia vendo Jonny Quest é como que ele soube, entre aspas, prever o futuro. Lógico que a ficção, eu costumo sempre dizer isso, é a maior fonte de inspiração para criações dos cientistas. Isso já não é de hoje, isso se você pegar lá desde 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, quando ele descreve um submarino nuclear, você vai perceber o quanto que a ficção é importante para o desenvolvimento de novas invenções. E Jonny Quest talvez seja um dos maiores casos disso. Em Jonny Quest, se é que a memória não me falha, a primeira vez que você tem uma chamada de vídeo através de um aparelho portátil de rádio. Então, agora, toda vez que você estiver aí fazendo uma chamada de vídeo do seu celular, pensa no seguinte: Jonny Quest já cantava essa bola em 1964. Fora isso, design de aviões foram bastante inspirados em alguns designs que apareceram na série, como, por exemplo, o design do caça F-16 Fighting Falcon, entre tantas outras invenções, robôs e por aí vai. É papai chamando. Diga, Dr. Quest. Roger, surgiu um problema. Você e Johnny devem vir para cá. Certo, doutor. Contudo, porém, entretanto, todavia, não sei por que cargas d'água, talvez pelo fato do público ainda não estar preparado para aquilo, em especial o público norte-americano, Jonny Quest não fez todo o sucesso que esperavam que ele fizesse. E aqui a gente precisa levar em consideração de que era uma produção cara. Jonny Quest, antes de tudo, era uma aventura romântica, por assim dizer. Era quase que uma aventura romântica, quase um ato de ousadia dos estúdios Hanna-Barbera na época. E como o desenho não teve a repercussão, comercialmente falando, esperada, a rede ABC, que vinculava o desenho na época, disse para William e Joe no final da segunda temporada: Bill, Joe, nós vamos cancelar Jonny Quest. O porquê dessas coisas acontecerem eu não faço a menor ideia. Talvez se Jonny Quest tivesse passado num horário alternativo, para um outro tipo de público, como já aconteceu com outras produções, talvez ele tivesse sido melhor assimilado na época. Mas a verdade é que é uma produção que atingiu quem precisava atingir. E isso é que a gente precisa sempre lembrar de Jonny Quest. Ele foi um influenciador, foi um inspirador. Um desenho que, como eu havia dito no começo desse vídeo, foi um ponto fora da curva que rompeu com determinadas barreiras que existiam até então, gerando inclusive alguns fãs famosos, como por exemplo Brad Bird. Você está se perguntando agora quem é Brad Bird? Brad Bird é simplesmente o diretor de animações absolutamente maravilhosas e clássicas, como O Gigante de Ferro e Os Incríveis. Lógico, o tempo foi passando e Jonny Quest foi se tornando o clássico que todos nós adoramos e conhecemos. E lógico que, com o passar do tempo e o clamor popular,
Bill e Joe resolveram fazer remakes de Jonny Quest. Mas, enfim, não deram muito certo. Fizeram um remake nos anos 80, fizeram outro nos anos 90, mas nenhum desses remakes conseguiu recuperar a atmosfera de Jonny Quest, a atmosfera realista e até mesmo a atmosfera do traço de Doug Wade. E muito menos ter uma abertura com uma música tão sensacional e uma trilha sonora incidental tão perfeita quanto o Jonny Quest lá de 1964. Uma trilha incidental que, diga-se de passagem, Hanna-Barbera usou em vários e vários outros desenhos de ação que vieram depois de Jonny Quest. Não olhe agora, mas nós estamos sendo seguidos. Abaixa essa cabeça, Johnny. Eu vou tentar dar um jeito nesses meninos. Bem, galera, é isso aí, é o que eu tinha para falar sobre Jonny Quest. Se você por um acaso esbarrou com esse vídeo dando voltas aí no YouTube e gostou do canal, achou que é um canal um pouco diferente do que você costuma ver pelos canais do gênero que você anda vendo por aí, se inscreve no canal. De vez em quando tá pintando um vídeo aqui com o objetivo justamente de trazer um olhar diferenciado sobre assuntos que eu sei que vocês já conhecem, mas que às vezes falta alguma coisa para falar. Se você já está aqui no canal, espalha a notícia, espalha que tem o Enquanto Isso na Ponte de Comando no YouTube, fala da gente, fala que a gente está aqui, não só para trazer aquela memória que ficou lá num cantinho da mente e do coração, mas também para trazer esse olhar diferenciado. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre o Jonny Quest. Qualquer informação, qualquer coisa a mais, você já sabe o caminho, né? Vai ficar o link aqui embaixo no blog, tá? E é isso aí. Até a próxima. Fui. Jonny Quest.